E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Just Rolled In. O cliente disse: a traseira direita está bem dura. A oficina deu uma olhada e descobriu que tinha um bagel preso entre o amortecedor e o eixo. Aí está. Meu Deus, você ouviu? Parece um disco de hóquei. Roedores trouxeram pedras para debaixo da tampa do motor Hemi neste veículo. E o chicote foi roído por um rato. Isso quer dizer que os ratos estão levando pedras no chão? Sim, esses são ratos de pedra por toda parte. Cara, isso é loucura. Eles mastigaram tudo. 2017 Lincoln MKC. Cliente relata: verificar cheiro de queimado, acha que está relacionado ao aquecedor do banco. Não deixe seus cabos de carregamento USB no chão. O cliente relata falta de potência. A oficina encontrou a luz da injeção por baixa pressão do turbo e uma montanha de sementes de girassol na caixa de ar. Este carro chegou com reclamação de barulho no escapamento. A oficina encontrou isso embaixo. O cliente relata que o veículo não para de acelerar. Este veículo foi rebocado porque acelerou sozinho e teve dificuldade para parar, então foi levado à concessionária pela assistência rodoviária. O cliente relata que, ao acelerar, o carro emite som parecido com coruja. A cliente disse que acabou de trocar o óleo e a luzinha do Aladim acendeu ali embaixo. E ela achou que não tinham resetado o computador, mas infelizmente eles resetaram sim, há 9.000 milhas atrás. E esse motor está batendo e fazendo um monte de barulho, e sim, ele tem óleo. O cliente informa que o veículo não engata a marcha e precisou ser rebocado. O escapamento derreteu ao redor dele. Será que agora dá pra entender por que não engata? O cliente relatou que o fluido do lavador não está borrifando. Foi isso que o técnico constatou. O cliente relatou que o carro faz um barulho semelhante ao de uma cobra enquanto dirige, como se tivesse atropelado uma. Não. Eu não sou um gênio, mas Você ouviu isso? Essa é a sua cobra? Esse veículo chegou aqui com alguns problemas de vazamento de óleo vindos de outra oficina. O cliente disse que a outra oficina tentou resolver o problema, mas não conseguiu encontrar a causa do vazamento. Quem fez isso? Parabéns. Este chegou quando acendeu a luz do óleo do motor do cliente e decidiram trocar a correia banhada a óleo. Entendemos agora. O pescador de óleo estava tão entupido que não passava óleo. Preciso checar isso. RAV4 2020 com luz do motor acesa devido ao sensor de fluxo de ar. Vi um filtro branco paralelo dentro. Removemos o sensor de fluxo de massa de ar. Tudo parece estar em ordem. Você olha dentro e encontramos um rosto sorridente. O cliente instalou um aromatizador dentro da caixa de ar porque quer que o ar dentro do carro fique cheiroso. Você não vê isso todo dia? De acordo com o cliente. O carro deles treme a cerca de 80 km por hora. Bem, é porque você tem toda essa neve desse lado e não tem nada desse outro lado. Então, o que eu recomendaria é que você pegasse um pouco dessa neve e colocasse na roda desse lado, assim você teria neve distribuída igualmente ao redor de todo o pneu. O cliente dirigia seu Mercury Monterey 2004 por um cruzamento, passou por uma leve lombada e ouviu um estalo. A cabine se encheu de fumaça de pneu. O cliente relatou ter ganhado a van grátis. Após 16 anos em Michigan, ela foi para a Flórida. A inspeção mostrou que o chassi apodreceu pela ferrugem do sal. A mola empurrou o paralama interno no pneu, obrigando o reboque e posterior sucateamento do veículo. O cliente afirma que o carro faz uma vibração muito forte na airstate. Eu aconselho a encostar, verificar as porcas das rodas e me retornar. Ele dirigiu, parou, checou as porcas das rodas, confirmou que estavam apertadas e seguiu por mais 2 dias.
Acho que ele não sabia verificar as porcas das rodas. Este Ford Explorer 2015 apresentou superaquecimento. O técnico notou 2 alavancas de câmbio. A do assoalho estava desativada e a da coluna funcionava. Ele nunca viu isso em seus 22 anos de carreira. Nada demais aqui, só um motor 2.4 litros fazendo coisas de 2.4 litros. Não ligue para o eixo de transmissão Bluetooth, está tudo certo. Este é o vidro da porta do motorista de uma F-150 2015 trazida após ser quebrado em colisão no canto dianteiro esquerdo com outro veículo. A motorista tinha um galo na cabeça e achou que bateu no vidro, que quebrou. O seguro cobriu o conserto, mas recusou o vidro, já que os estilhaços só são sentidos por fora. Eles disseram que o vidro foi quebrado por fora e que não fazia parte do acidente. Depois de retirar o filtro de cabine, o técnico viu um rato que correu para dentro do painel, depois de ser visto. Após inspeção detalhada, ele achou o ninho cheio de filhotes recém-nascidos. Isso é loucura. O cliente afirma: pode verificar alguns problemas que tenho? A oficina encontrou um step montado ao contrário e com pouca pressão, 3 porcas de roda faltando e as 2 restantes muito soltas. Nós também fazemos eletrocardiogramas em carros. Agora você percebe que este aqui está na UTI. A bola de adesivos já cresceu bastante aqui na oficina. E esse aqui veio para rodízio de pneus, dizendo: parece que tem algo se mexendo na frente. Faz de novo. O mecânico foi trocar os pneus por pneus de inverno e notou que as porcas estavam invertidas por quem mexeu no carro antes. O segundo mostra o que acontece quando um pneu careca está em um veículo. Felizmente, esse cliente reconheceu que precisava de pneus novos. O cliente veio trocar o óleo e o técnico notou que a oficina anterior havia soldado um soquete no bujão de drenagem. O cliente relata vibração ao dirigir. Um técnico inspecionou o veículo e encontrou as porcas das rodas soltas, o que fez os prisioneiros cortarem a borda da roda. O cliente autorizou os reparos para o veículo voltar a rodar. Nossa, isso é bom, isso é realmente bom. Cliente relata barulho de batida. Oficina identificou feixe de molas traseiro quebrado. Esse aqui chegou com uma surpresa inesperada debaixo do carpete. Uma sacola do corre de alguém. O cliente diz que o espelho do passageiro não se move pelo controle interno. O espelho elétrico fica à esquerda. O técnico percebeu que o espelho do lado do passageiro era manual. Acho que esse espelho é manual, camarada. O cliente disse: minha van não entra na marcha quando está frio. Bem, vou dizer que é por causa desse seu câmbio molenga aqui. Então, vou receitar 50 mg de Viagra e mandar embora. O cliente informou que o veículo estava em outra oficina, teve o coletor de admissão removido e ficou parado fora por cerca de um mês antes de vir para cá. Quando o veículo chegou, o conteúdo já estava totalmente endurecido. Foi necessário encomendar peças e o técnico veio antes que alguém tentasse removê-lo com uma talhadeira. Estava duro como pedra e não ia derreter tão cedo. Toyota Corolla 2007, relato da cliente. Ela trocou a bateria. É uma bateria do Walmart. 2 semanas atrás funcionou bem por 2 semanas e agora não está funcionando. Eu me pergunto por quê. Esse veículo chegou nessas condições? A oficina imagina como deve ser a casa do cliente? Eles simplesmente te dão tipo... Você pode assistir isso mesmo sem ver? Não tem como. Meu Deus, cara. Então é assim que alguns técnicos apertam os filtros de óleo. Você literalmente tem que esquentar para conseguir tirar.
Agora vamos olhar o adesivo no para-brisa e ver quem fez isso. Então, ding, 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 e o vencedor é o Walmart. Alguém avisa o pessoal do Walmart que os filtros de óleo são só de aperto manual. O cliente relata um barulho estranho ao passar por lombadas. O cliente relata: comprei pneus em outra loja para o meu Ford Fiesta 2011 e me disseram que o problema de cambagem era devido a um disco empenado. O técnico verificou que o subchassi traseiro estava totalmente enferrujado. Esses são todos os airbags de recall na oficina. Antes eram entregues ao corpo de bombeiros, mas agora eles recusam. A gerência orientou os técnicos a detoná-los para o descarte. Pode ser a coisa mais divertida que o técnico já fez no trabalho. Esse carro veio por causa de problemas nos freios e nós trocamos os freios. Depois percebemos 2 molas quebradas desse lado. E 3 molas quebradas desse lado, então agora vamos consertar as molas. Esta G-Wagon de $220 mil morreu completamente pela unidade de controle de áudio, então ela foi deixada na minha área. Não liga, não engata as marchas. O painel está enlouquecendo. Eu fiz o scanner e a maioria dos códigos de falha estão relacionados à comunicação do CAN bus do trem de força. Então eu vou até o CAN bus do trem de força e vou desconectando um por um. Eu encontrei esse aqui com voltagens estranhas, então eu desconecto ele e o carro liga e funciona normalmente, sem nenhum problema. Estou analisando o diagrama elétrico para entender o que é, porque eu não tenho mais nenhum código de falha no trem de força. Só tenho um código de falha de áudio e apontou para isso. Então esta é a unidade de controle do áudio e eu acredito que ela está no trem de força. CAN bus, porque esses carros têm um som de motor falso que sai pelos alto-falantes, então ele precisa saber se você está acelerando para colocar mais barulho. E isso transformou esse negócio em um peso morto total. O cliente veio para uma troca de óleo sem placa. Mesmo que não pareça, o carro é da cor preta. Ter uma máquina de solda não significa que você precise usá-la. Este Sonata 2.0T com 140 mil milhas chegou, com o cliente dizendo que a luz da injeção estava acesa. A oficina deu uma olhada e encontrou isso. E esse cliente veio enquanto tentava vender sua caminhonete, mas a empresa de garantia chamou o blefe dele. Ele rodou com o rolamento ruim por semanas. As decisões de algumas pessoas são questionáveis, às vezes. Esse aqui veio com alguém trocando mais que só um carro. Olha o que eu achei, ó. Que diabos de balas são essas, caramba, que diabos? Este Volkswagen Tiguan chegou com o pisca-alerta, o braço inferior totalmente podre e a roda traseira esquerda presa com uma chave inglesa, cordas elásticas e esperança. O cliente relata que ao fazer curvas está estranho. Vamos verificar o alinhamento, vamos ver. Bem, isso aí já explica tudo. O cliente relata barulho de batida. Durante a inspeção, a oficina encontrou um componente da suspensão muito enferrujado e deteriorado, com o metal perfurado e separado no suporte. O veículo chegou à oficina por outro motivo, mas lá descobriram que o fio do sensor de temperatura estava desgastado e encostando no coletor de admissão, causando aterramento. Comprei esse Honda CR-V 97 há cerca de uma semana e de alguma forma não percebi isso enquanto fazia o test drive. Mas percebi que o banco estava um pouco solto no lado esquerdo, então saí do carro, dei uma olhada e foi isso que encontrei. Felizmente a concessionária vai trocar o banco para mim, mas nunca vi nada parecido com isso.
Este Honda Accord 2019 motor 1.5 turbo chegou com o cliente reclamando de falta de potência e apagões intermitentes. O veículo tinha uma entrada de ar frio feita em casa. A fita usada para prender no tubo que eles cortaram estava colada na parte interna do próprio filtro, restringindo quase 100% do ar que entrava. Então este carro foi trazido para mim para um serviço de seguro, para inspecionar danos na suspensão depois de danificar a roda. Não parece tão ruim ali, então eu viro ela. Em que você bateu? Cliente informa: passei por cima do meio-fio. Agora meu carro está muito barulhento. Verificar e informar. Mais um dia, droga, numa manhã fria de setembro. Olhem todas essas vagas aqui, né? As pessoas podem parar seus carros. Alguém simplesmente segura a vaga na entrada da garagem. Alguém achou que isso era uma passagem drive-thru. Agora estamos no drive-thru do Panda Express, com um maldito carro atrás e um idiota virando na nossa frente. Nissan Frontier 2006. O cliente disse que o carro estava com a direção estranha, mas isso só começou há cerca de 2 dias. O rolamento da roda foi pro saco. Acreditamos que essa roda está sendo segurada apenas pela pinça de freio. Só isso. Esse carro é tração nas 4 rodas e eles tiraram os eixos. Aquilo ali na verdade é um eixo e o cardan dianteiro está faltando, eles só prenderam a flange com enforca-gato. Como eles dirigiram isso até aqui? Este Kia Soul 1500 2024 chegou com o cliente dizendo que o pneu não enche de jeito nenhum, depois de um barulho alto na traseira. A oficina encontrou algo na roda e usou um ímã para tirar. O cliente afirmou: preciso completar o fluido de freio, mas não há vazamento no chão. Achei. O cliente disse, sem força: sua entrada de ar frio funciona muito melhor se você tirar ela do saco. O veículo foi rebocado, pois faltavam 4 prisioneiros da roda, restando apenas uma porca para segurá-la. Alguém tentou furar a última porca da roda, mas não conseguiu. Esse caminhão perdeu o cubo da roda e ficou parado na estrada, no pátio dos fundos, até o técnico e outro homem o moverem. Não sei se veio de reboque ou foi dirigido, mas não havia caminhão à vista. O conjunto inteiro. O técnico percebeu perda severa de potência voltando do trabalho. Como havia trocado a bomba de combustível com filtro entupido, suspeitou que deveria checar o restante do sistema. Ele não chegou à oficina antes de decidir parar e verificar os injetores de combustível no lava-rápido às 11 da noite. Levou 5 minutos para remover o trilho de combustível, 3 segundos para um injetor cair no ralo e 6 horas peneirando para tirá-lo da lama. Na mão. O melhor de tudo é que o problema nunca foi nem os injetores de combustível, era só o sensor de fluxo de massa de ar sujo. Então eu estou diagnosticando potencialmente é um problema de arrefecimento. Ele superaquece. Essa mangueira estava mais inchada do que qualquer outra que já vi. Estava literalmente inchada assim. Então aliviei a pressão e fui ao reservatório de expansão. Percebi que tem uma quantidade absurda de selante de junta de cabeçote aqui, e essa é, possivelmente, a pior junta de cabeçote queimada que eu já vi na minha vida. É isso aí. Isso são gases de escape passando pelo sistema de refrigeração, e ainda está acontecendo. Um cliente peculiar foi à oficina na Austrália em um mês quente, perguntando como trancar crianças no carro, mas os sensores internos sempre ativam o alarme. Há como desativar os sensores, porém ninguém explicou ao cliente como fazer isso. Todos os pais na oficina queriam falar com ele. Ele também queria desligar os alertas de segurança do volante. O cliente disse que o carro ficou sem energia após ele trocar o alternador. Ele disse que a Amazon vendeu um alternador ruim. A oficina acha que o cliente não deveria instalar o próximo com um martelo. Este belo AMG GT chegou com a luz da injeção acesa. E você sabe, quando você abre o capô e seus olhos começam a arder imediatamente, você sente aquele cheiro. Temos ratos. Parece que eles roeram esse fio bem aqui, e provavelmente muitos outros.
Não achei o número da peça aqui, então duvido que pertença ao compartimento do motor. Mas isso vai sair caro. Esta Chrysler Town & Country 2013 com 224 mil milhas chegou com o cliente relatando funcionamento irregular e um tic-tac sob o capô. A oficina removeu a tampa de válvulas traseira por suspeita de danos e encontrou detritos de metal e carbono no filtro de óleo. Muita borra e carbono nos solenoides do comando de válvulas e uma válvula PCV aparentemente derretida. O comando de admissão estava com muitos danos, acúmulo de borra e metal por toda parte. Provavelmente não teve trocas de óleo regulares há muito tempo. O carro ainda tinha juntas do Plenum, bobinas e velas de ignição originais. As bobinas do motor 3,6 V6 costumam durar só 100 mil milhas. É um milagre esse carro ter chegado à oficina sem a luz do motor piscando. O cliente diz que notou o vazamento após a luz vermelha do óleo acender e trocou o óleo 2 vezes por conta própria. O consultor de serviço perguntou ao cliente se ele colocou 2 juntas no filtro de óleo, mas o cliente se ofendeu, afirmando que conferiu várias vezes se havia dupla junta. O cliente exigiu que a oficina usasse Castrol Edge 10W30 sintético para completar o óleo, pois não queria misturar marcas. Ao inspecionar, o técnico achou o filtro de óleo vazando muito por uma junta dupla. O motor perdeu 4 dos 4,5 litros de óleo só durante o trajeto. No caminho para a oficina, a equipe fez a troca de óleo e mandou o cliente embora. Um pouco mais humilde, este veículo chegou com uma catraca interessante. Chegou agora. Cliente relata verificar vazamento de fluido de arrefecimento perto da transmissão. Primeira coisa que o técnico encontra. É aí que a vareta deveria ficar. Seja lá o que for esse tampão, esse parafuso, só estão fazendo isso. Escape colado, escape encostando na caixa de transferência, escape colado, mais cola, mais cola, mais cola. Cherry bombs indo para um tubo em híbrido, indo para um silencioso que está estourado, sem escapamento final. Ah, as soldas de qualidade, mais soldas de qualidade. O cliente relata: consigo ver óleo pingando na estrada enquanto dirijo. A oficina deu uma olhada e não demorou para descobrir que a carcaça do filtro de óleo estava vazando, motivo da preocupação do cliente. Este Tahoe 2021 veio para a troca de óleo. Na inspeção multipontos, a oficina achou vazamento de graxa no amortecedor dianteiro esquerdo. O cliente recusou todos os reparos após ser informado pela oficina. Este Holden Commodore SV6 2010 chegou com o cliente dizendo que bateu em uma guia em baixa velocidade e agora o carro está puxando agressivamente para a esquerda. O técnico explicou e mostrou ao cliente como estava a bandeja. Depois disso, o cliente recusou os reparos e foi embora dirigindo. E este GM chegou com os alto-falantes instalando toda vez que o veículo está ligado. Este cliente levou o pneu a várias lojas e, segundo ele, todas recusaram o conserto. O pneu ainda tem um pouco de banda de rodagem e não é tão velho. Esta aqui é um enigma, meus amigos. Segundo os clientes, houve um barulho ao dirigir, como um tipo desse subiu. Vou fazer um teste de estrada. Ver se consigo reproduzir isso, mas sabe, pode ser que seja o brisco debaixo do capô, mas ou sabe, as marcas de tinta podem causar alguma turbulência. Eu não sei, mas vamos descobrir. Esta caminhonete Chevy veio de outra oficina para alinhamento, aparentemente com dano de acidente mal reparado. O que é isso? O que é isso? A caminhonete inteira? Meu Deus. Reformado? Sério? Oh. Oh. O que é isso? O que é isso?
Cliente veio por vazamento de fluido de arrefecimento. Técnico achou traseira e suspensão enferrujadas. Não está tão ruim. Eu não entendo como isso aconteceu. Eu posso fazer isso? A ferrugem explodiu? Ou o quê? O cliente irritado diz: comprei esses pneus há 3 meses para o meu Honda Fit 2008 e um já está murcho. Ela foi de casa até a oficina, a cerca de 8 quarteirões com a roda direita travada. Ao chegar, ela disse: senti algo estranho, mas continuei dirigindo. O cliente comentou: espero não reprovar na inspeção veicular. Por corrosão estrutural, a oficina encontrou corrosão no arco da roda traseira e perto da bocal do tanque. A ferrugem restringia-se aos painéis externos e acabamentos da carroceria. Esse caminhão chegou com reclamação de barulho no diferencial traseiro. O técnico afrouxou o bujão e notou o óleo grosso e com partículas de metal. O rolamento da engrenagem do pinhão quebrou e danificou a coroa. No fim, o cliente ficou com um diferencial novo. O cliente não percebeu nada. Na inspeção, a oficina achou a fita do cinto de segurança rasgada e gasta, e agora questiona a causa. Esta cliente recusou os reparos depois que viu o orçamento. A oficina reinstalou as peças antigas a pedido da cliente. Uma das pastilhas de freio estava faltando e a pinça estava em contato com o disco. Isso precisa ser colocado de volta. Esta Ram 2022 veio para uma substituição de transmissão e com o problema de não conseguir dirigir devido à falta de porcas e prisioneiros das rodas. Além disso, a roda estava cortada. O pai do cliente mais jovem não sabia que seu filho havia danificado tanto a caminhonete. Mazda 3 chegou com barulho de batida. O técnico viu que o suporte superior do amortecedor traseiro direito estava quebrado, enferrujado e solto da carroceria. O cliente saiu assim, mas retornou na semana seguinte para instalar novos amortecedores traseiros e alinhar. Este Ford Edge 2008 veio trocar o óleo. Andou uns 20 metros da oficina quando a pivô soltou e a manga de eixo puxou o eixo para fora. Ainda bem que não aconteceu com o cliente. Em velocidades de rodovia, o cliente relata vibração ao dirigir. A oficina nem precisou fazer um teste de estrada. Os componentes da suspensão não estavam mais presos e a ferrugem tinha terminado o serviço. O veículo não saiu rodando. O que diabos aconteceu com isso? Olha só, parece que alguém deu uma mordida nisso. Será que faz quanto tempo que esse aqui está aí? E aqui está o caminhonete que estava bem ao lado. Parece que alguém perdeu o para-choque. Jesus, olha toda essa sujeira! Pior ainda, todos esses malditos remendos. Eles estão por todo o filtro de ar do caminhão. E a traseira do caminhão está coberta de sujeira. Este Volvo XC70 chegou com caixas de transporte para cães opcionais de fábrica. E este dono do veículo chegou com um eixo quebrado. O técnico encontrou isso durante uma inspeção. Meça uma vez, corte 7 vezes. Ah, o carro acabou de chegar. Acho que está faltando alguma coisa. E personalizado. Ir buscar o carro de um cliente na oficina. Não, deixa essa para o técnico. Volkswagen Atlas 2018. Tem cerca de 7 anos de composto bem embaixo do forro do paralama, então lá no fundo você já vê as folhas quase totalmente decompostas. Mais alguns anos e isso viraria terra. E na parte de cima você vê folhas frescas deste outono. Então, para evitar ferrugem nessas áreas de praticamente qualquer veículo, você precisa tirar tudo isso. Porque caso contrário, tudo isso aqui vai enferrujar. Esta foto da Chevy 3500 Diesel 2011 é de cerca de 6 anos atrás. O caminhão atualmente está com cerca de 1.400.000 de milhas
Mais ou menos, toda a manutenção ou reparo foi feita pelo próprio cara e ele não é mecânico. Ele transportava trailers novos para concessionárias no país inteiro e, em algumas semanas, percorria mais de 6.000 milhas. Chevy Equinox 2018. Se eu puder te dar algum conselho para 2026... Tapetes de carro seria esse conselho. Feliz Ano Novo. Certo, então esse cara veio na minha oficina dizendo que a Dirt Bike não liga. E ele já tentou ligar e desligar o interruptor de emergência, já trocou o interruptor uma vez e ainda assim não funciona. Olha a direção, vamos ver se vai ligar agora. Coloquei meu capacete caso eu precise testar dirigindo ou algo assim, então agora vamos ver se vai ligar. Vamos lá. Você pode enviar clipes que você mesmo filmou no nosso site em justroledinit.com. Espero que tenha gostado do vídeo. Considere deixar um like ou se inscrever no canal. Obrigado por assistir.